Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que você está assistindo esse vídeo, mas essa é uma videoaula que é material de apoio da disciplina de Topografia 2. Eu sou o professor Max Rabelo, do Instituto Federal de Goiás, Campus Goiânia, coordenação de Geomática. Bem, o plano de aula de hoje, nós faremos uma revisão, uma breve apresentação também, para quem não tenha visto esse conteúdo ainda, de nivelamento geométrico simples, nivelamento geométrico composto, nivelamento e contranivelamento, cálculo de planilha de nivelamentos geométricos, a questão do erro altimétrico máximo e correção desse erro altimétrico. Bem, nivelamento geométrico, imagine que você tenha um terreno, aqui nós temos a vista lateral desse terreno, e o objetivo do nivelamento geométrico é calcular as diferenças de nível e as altitudes ou cotas dos pontos medidos. Então, imaginando que nós temos um ponto no terreno, que nós vamos chamar de ponto A, e esse ponto é um ponto de referência. Nós temos uma superfície de referência, que pode ser uma superfície arbitrária, por exemplo, o ponto A está a 10 metros acima dessa superfície de referência. Então, esse valor nós chamamos de cota de A. Caso essa superfície de referência seja o nível do mar, essa cota nós também chamamos de altitude, no caso uma altitude ortométrica. E se essa superfície de referência for o geóide, aí nós temos a altitude geométrica. A partir desse ponto A, nós temos por objetivo medir o desnível do ponto A para o ponto B. E esse ponto B, nós podemos calcular tanto o desnível de A para B, como o valor da cota de B, ou altitude de B, conforme for a sua superfície de referência. Como que isso é feito? Nós instalamos um equipamento, que é o nível óptico, e essa instalação do equipamento nós chamaremos de estação 1. Esse equipamento, a luneta dele é travada no sentido vertical, num ângulo de 90 graus, com a linha vertical aqui, que pode ser tanto uma linha zenital, para cima, ou nadiral, quando esse ângulo zero vertical seria para baixo. Então ela cria um plano de referência em 90 graus, tanto da referência zero, com o ângulo aqui subindo, ou a referência zero para cima, que é o zenith, e aqui o ângulo vertical, ambos com valor de 90 graus. No nosso ponto A, que é o ponto de referência, nós instalamos a mira. E a leitura do fio médio dessa mira, nós temos aqui, nós chamaremos de fio médio DA. A soma da cota de A com o fio médio de A permite obter o que nós chamamos de altura do instrumento. Eu até prefiro substituir essa altura por altitude ou cota do plano nivelado criado pelo instrumento, uma vez que a denominação altura do instrumento pode ser confundida com a altura medida entre o ponto no qual o equipamento foi instalado e a altura do equipamento aqui. Então, isso aqui também pode ser confundido com a altura de instrumento, principalmente a altura medida em levantamentos com teodolito. Mas vamos usar essa denominação mesmo, a altura do instrumento. Cota de A mais o fio médio de A, que é a nossa referência, também chamada de Ré, nós obtemos a altura do instrumento. A altura do instrumento, fio médio da Ré, mais a cota da Ré. Instalando em seguida a mira no ponto B, é possível, a partir da leitura do fio médio de B, obter a cota de B. Como? A cota davante, no caso a cota de B, é igual à altura do instrumento, esse valor aqui, menos o fio médio da nossa vante, que é o fio médio de B. Assim nós obteremos o valor da cota de B ou altitude de B, caso a superfície de referência seja o nível do mar ou a elipse.
certo? E a diferença da cota de A com a cota de B permite obter o desnível entre os pontos A e B. Quando nós conseguimos medir todos os pontos, né, de interesse com apenas uma instalação de equipamento, nós chamamos isso de nivelamento geométrico simples. Caso, né, nós tenhamos a necessidade de instalar o equipamento várias vezes, nós temos o nivelamento geométrico composto. Então nós temos aqui, por exemplo, a instalação da 1, eu faço a referência no ponto A e meço a avante no ponto B. Aí eu tenho que mudar o equipamento, estação 2, faço a referência no ponto B novamente, para criar para transportar, né, para ter uma conexão entre essas duas instalações. E a nossa avante passa a ser o ponto C. Novamente eu mudo o equipamento para a estação C, referencio o plano nivelado do equipamento no ponto C e meço, nesse caso, duas vantes. O ponto D nós chamamos de vante intermediária e esse último ponto medido nós chamamos de vante de mudança. Isso aqui no caso seria um nivelamento geométrico composto, né, aberto, sem controle do erro altimétrico. Quando nós saímos do ponto A, realizamos todas as medições até o ponto E. E em seguida, realizamos o contranivelamento, que seria o nivelamento no sentido oposto, né? Nesse caso, imagine que nós queremos medir os pontos com intervalo de 20 em 20 metros. No contranivelamento, eu não preciso obedecer a montagem da mira exatamente nos mesmos pontos. Então, no sentido inverso, eu efetuo uma leitura de Ré no ponto E e vante de mudança no ponto F, com equipamento instalado no ponto E4, ou estação 4. Finalizando, monto o equipamento na estação 5, referencio no ponto F e faço uma leitura de vante no ponto A. Uma vez que no nivelamento de ida, eu saí do ponto A, fui até o ponto E. No nivelamento de volta, saí do ponto E e retornei para o ponto A, eu consigo controlar o erro altimétrico, uma vez que eu terei o valor da cota de referência do ponto A e a cota final medida, né, novamente desse ponto A. Permite controlar então o erro altimétrico. Aqui nós temos a caderneta de campo do nivelamento geométrico. Serve tanto para nivelamento geométrico simples, nivelamento geométrico composto e o nivelamento geométrico composto com nivelamento de ida e contranivelamento, que é o exemplo que nós utilizaremos hoje. Voltando para o nosso croquis aqui, né, nós realizamos a instalação no ponto E1 e a referência no ponto A. Então, lá na nossa caderneta, instalação E1, ponto nivelado A, e aqui nós anotamos a leitura do fio médio, no caso, é uma Ré, então valor de 1.231 milímetros ou 1.231 metros. Em seguida, nós efetuamos a leitura da vante no ponto B. Como após o ponto B eu vou realizar a mudança do equipamento da estação 1 para a estação 2, essa leitura do ponto B será uma vante de mudança. Então, estação 1, ponto nivelado B, leitura de vante de mudança, 1.432 milímetros ou 1.432. Eu sempre vou falar as leituras em milímetros, mas elas estão anotadas em metros. Em seguida, nós efetuamos a montagem do equipamento na estação 2, leitura de Ré no ponto B e vante no ponto C. Novamente uma vante de mudança, porque para o próximo ponto eu necessito de realizar uma nova instalação de equipamento. Voltando na nossa planilha, estação 2, Ré no ponto B, 316, vante de mudança, né, com a leitura do fio médio do ponto nivelado C, 1922. Então, na estação 2,
eu já fiz a leitura do ponto C, vante de mudança. Movimento equipamento para a estação 6. Aí da estação 2 vem até a estação 3. Faço uma leitura de Ré no ponto C. Estou vindo aqui para a planilha. Estação 3, ponto nivelado C, leitura de Ré. Em seguida, estação 3, ponto nivelado D. Nesse caso é uma vante intermediária. Observando aqui no croquis, estação 3, leitura do ponto D. É uma vante intermediária, não é a última leitura dessa estação. Então, após a leitura do ponto D, efetuamos a leitura do ponto E, estação 3, que é uma vante de mudança. Olha só, estação 3, ponto nivelado E, vante de mudança. Eu deixei essa linha em branco porque a partir dessa leitura nós efetuaremos o contranivelamento. Então, voltando para o nosso croquis, no contranivelamento nós efetuaremos a instalação do equipamento no ponto E4, Ré no ponto E, vante de mudança para o ponto F, porque é o último ponto lido nessa estação. Então, aqui na planilha, estação 4, ponto nivelado, o ponto medido E, que é uma Ré 522. Avante de mudança, estação 4, ponto F, 0.103. Leitura aqui da estação 4, avante de mudança ponto F. Observa aqui que o sentido do nivelamento mudou em relação ao levantamento anterior. Por isso que nós estamos no contranivelamento. Tiro o equipamento da estação 4, monto ele na estação 5. Faço a leitura de referência, a Ré no ponto F e avante, no caso, novamente, vante de mudança, no ponto A, que foi o nosso ponto de partida. Então, estação 5, ponto nivelado F, que é uma leitura de Ré. E em seguida, estação 5, voltando para o ponto A, que foi o nosso primeiro ponto aqui de Ré. Só que nesse caso ela é uma vante de mudança, certo? Com isso nós finalizamos o levantamento e as anotações de campo. Até aqui nós temos as anotações em campo. A partir desse momento nós efetuaremos o cálculo da altura do instrumento, conforme explicado lá naquele primeiro slide do nivelamento geométrico simples. Olha só, cálculo da altura do instrumento, a partir da cota de A, leitura dos fios médios e do fio médio de B, nós calcularemos a cota de B e dos demais pontos. Então, a altura do instrumento, primeiro nós partimos com a cota de um ponto A, que seria, no caso, cota mesmo, não é uma altitude. O ponto A está 10 metros acima da nossa superfície de referência. Aqui novamente a fórmula, a altura do instrumento é igual ao fio médio da Ré mais a cota da Ré. Então, cota da Ré mais, cota da Ré mais a leitura de Ré, nós teremos o cálculo da altura do instrumento, 11.231. Em seguida, nós efetuaremos, nós copiamos a altura do instrumento, porque para a mesma estação, a altura do instrumento é a mesma. E a cota da nossa vante, seja vante intermediária ou vante de mudança, é igual à altura do instrumento menos o fio médio da vante. Então, a altura do instrumento menos o fio médio da vante de mudança, nós teremos a cota do ponto B. Após efetuar a mudança do equipamento para a estação 2, nós calcularemos a nova altura do instrumento e em seguida o valor das cotas das vantes. No caso aqui, estação 2, ponto C, é uma vante de mudança. O ponto B já teve a sua cota calculada, na última linha que nós calculamos. A altura do instrumento, fio médio da Ré, mais a cota da Ré. Vai dar esse valor de altura do instrumento, 10.115.
Copiamos a altura do instrumento porque para a mesma estação a altura do instrumento é a mesma. E em seguida calculamos a cota davante, a altura do instrumento menos fio médio davante, temos o novo valor de cota, 8.193, cota do ponto C. E aí nós efetuaremos os mesmos cálculos para os demais valores, estações e pontos nivelados. Então, seguindo a mesma sequência, para calcular a altura do instrumento na estação 3, cota da Ré mais, cota da Ré mais fio médio da Ré, 8.706. Copiamos a altura do instrumento para as demais linhas. Na estação 3, nós fizemos duas leituras de vante, no ponto D e E, sendo o ponto D uma vante intermediária e o ponto E uma vante de mudança. Então, copiamos as alturas do instrumento. Para calcular a cota do ponto D, então, altura do instrumento menos fio médio da vante, nesse caso uma vante intermediária. Cota do ponto D, 7.384. E no ponto E, a altura do instrumento menos fio médio da vante, nesse caso uma vante de mudança, cota do ponto E, 7.591. Terminamos o nivelamento de ida. No nivelamento de volta ou contra-nivelamento, né, nós utilizaremos essa mesma cota do ponto E, né, para calcular a altura da estação 4, a altura do instrumento, 0.522 mais 7.591, novo valor de altura do instrumento. Como o valor de altura do instrumento é o mesmo para a estação, né, estação 4, esses dois valores de altura do instrumento. Para calcular a cota da nossa vante de mudança, do F, nós pegamos a altura do instrumento menos fio médio da vante de mudança. Cota do ponto F, 8.010. Novamente efetuamos a mudança para a estação 5, calculamos a nova altura do instrumento. Fio médio da Ré mais a cota da Ré, que é o ponto F. A altura do instrumento, 10.841. Copiamos aqui, porque é estação 5. Na mesma estação, a altura do instrumento é igual, né? E efetuamos o cálculo da cota do ponto A. 10.841 menos 0.821. A cota do ponto A, 10.020 metros. Certo? Vejam que nós tivemos uma diferença entre a cota do ponto A, que é uma cota conhecida, que é um primeiro ponto de Ré nosso, é o ponto de referência, e a cota do ponto A após o nivelamento, né, de volta, ou contra-nivelamento. Nós tivemos uma diferença entre estes valores, certo? O nosso erro altimétrico pode ser calculado da seguinte forma. A cota do ponto A da volta, 10.020, menos a cota do ponto A na ida, que é a nossa referência de nível, 10. 10.020 menos 10 vai dar um erro altimétrico positivo, né, de 0.020 metros ou 20 milímetros. O nosso levantamento teve um erro positivo. Essa questão de ser positivo ou negativo é muito importante. E como saber se esse erro, né, o valor desse erro é alto ou baixo, né? O erro máximo ele pode ser calculado pela seguinte forma. A precisão do equipamento em milímetros por quilômetro, né, vezes a raiz quadrada da distância total, que considera nivelamento de ida e volta, não é só a distância do nivelamento de ida, em quilômetros. Então, no nosso levantamento, aqui nós temos o croquis. O nosso equipamento, nós consideramos aqui a precisão de mais ou menos 5 milímetros por quilômetro. Os pontos no nivelamento de ida estavam a 20 metros de distância um do outro. Então, A para o B, 20 metros, B, C, 20 metros, C, D,
20 metros, D e E 20 metros. Então, 4 intervalos vezes 20 metros. Como nós fizemos o nivelamento de ida e o contranivelamento, considerando o mesmo percurso, caso seja efetuado no contranivelamento um outro percurso, deve ser considerada a distância por onde esse contranivelamento foi efetuado. Como no nosso caso, nós fizemos o nivelamento de ida e volta pelo mesmo percurso, nós multiplicamos por 2. Então, nivelamento de ida nós tivemos 80 metros, vezes 2, 160 metros. Passando para quilômetros, 0,16. A partir da distância e da precisão do equipamento, nós chegamos na fórmula do erro máximo, que é 5 milímetros, precisão do equipamento, vezes a raiz quadrada de 0,16, que é a distância total em quilômetros. Raiz de 0,16 vai dar 0,4. 0,4 vezes 5, nosso erro máximo seria de 2 milímetros, certo? Voltando aqui na nossa planilha, nós podemos observar que o erro foi de 20 milímetros, 10 vezes acima do erro máximo para esse levantamento. Como nós estamos calculando aqui a planilha para finalidade didática, nós prosseguiremos com o cálculo da correção desse erro altimétrico, e da cota corrigida. Além dessa correção que considera a precisão do equipamento, que multiplicando diretamente a precisão do equipamento, nós temos a NBR 13133, ou 13.133 de 1994, que é uma norma aplicada à execução de levantamento topográfico. Na tabela 8 dessa norma, que fica aqui na página 17, ela trata do nivelamento de linhas ou circuitos e seções, levantamentos altimétricos. O levantamento altimétrico de classe 1 e 2 só pode ser feito então, com nivelamento geométrico, utilizando nível óptico. Ou existem níveis digitais, outros tipos de nível também, mas vamos considerar aqui nível óptico. E os equipamentos, eles podem ser classificados, os níveis, com classe 1, 2, 3 e 4, respectivamente baixa, média, alta e muito alta precisão. Então, se o equipamento ele erra mais de 10 milímetros por quilômetro, ele é um nível de classe 1. Nível de classe 2 erra menos de 10 milímetros por quilômetro. Classe 3, menos de 3 milímetros por quilômetro. E o nível de classe 4 ele tem que errar menos de 1 milímetro por quilômetro. O nosso equipamento, como ele tem uma precisão de 5 milímetros por quilômetro, ele entra aqui na classe 2, que seria menor do que 10 milímetros por quilômetro, mas maior do que 3 milímetros por quilômetro. No nivelamento de classe 1, ele afirma o seguinte: o nivelamento geométrico a ser executado com nível de classe 3. Então, o nosso equipamento não poderia ser utilizado para nivelamentos de classe 1, 1N, porque o nosso equipamento não é de classe 3, ele é classe 2. No nivelamento de classe 2N, ele tem que ser executado com um equipamento de classe 2, cuja precisão tem que ser inferior a 10 milímetros por quilômetro. Quais as propriedades desses nivelamentos? Classe 1N, nivelamento de classe 1N, a extensão máxima tem que ser de 10 km. O lance máximo, que é a distância entre o nível óptico, entre o nosso equipamento e a mira, tem que ser de 80 metros. E a distância mínima, ou lance mínimo, de 15 metros. No nivelamento de classe 2N, extensão máxima também 10 km, lance máximo também 80 metros e lance mínimo também 15 metros. Só que a tolerância de fechamento, que seria o erro máximo admissível, para a classe 1N, ela é de 12 milímetros vezes a raiz quadrada da distância total da extensão desse nivelamento em quilômetros. E na classe 2N, a tolerância, o erro máximo ali admissível é de 20 milímetros vezes a raiz quadrada da distância total em quilômetros. Então, nós poderemos atualizar o cálculo do erro máximo,
e verificar se o nosso levantamento está dentro ou fora desses limites. No caso do nosso nivelamento, né, dessa planilha que nós estamos calculando, nós já verificamos que um erro de 20 milímetros, né, é acima do erro máximo considerando só a precisão do equipamento, e para o nivelamento de classe 2N, ele também está acima do erro máximo permitido. Então, esse levantamento, né, não poderia ser utilizado para a execução de um serviço. Novamente, como essa planilha está sendo utilizada para finalidade didática, nós prosseguiremos com o cálculo das correções e da cota corrigida. A correção, existem diversas formas de se efetuar o cálculo da correção, né? Na aula de hoje nós utilizaremos o método, né, da correção acumulada por estação. Então, o valor da correção seria o erro altimétrico, no nosso caso 20 milímetros, dividido pelo número total de estações, no nosso exemplo 5 estações, vezes o número da estação a ser corrigida. Então, a correção da estação 1, eu vou multiplicar o produto dessa divisão aqui por 1. Na estação 2, multiplico por 2. Estação 3, multiplico por 3. Estação 4, multiplico por 4. E na estação 5, multiplico por 5. Aqui os valores, né, das correções. Na estação 1, a correção foi de 4 milímetros, ou 0,004. Estação 2, 8 milímetros. 3, 12 milímetros. Estação 4, 16 milímetros. Estação 5, 20 milímetros. Observem que a correção da última estação equivale ao nosso erro de fechamento. Quando eu calculei o erro de fechamento, o nosso erro ele teve valor positivo. Portanto, a correção terá valor negativo, né? Aqui nós já apresentamos o valor das correções para cada estação. A correção ela é efetuada apenas para a leitura de Vant, né? Então, nas leituras de Ré, nós não temos correções. Então, aqui leitura de Ré no ponto A, Ré no ponto B, né? Não tem valor de correção. Como a estação 3 teve duas leituras de Vant, sendo uma intermediária e uma de mudança, aqui nós temos duas linhas com o valor de correção. E como que é feita essa correção? Nós, a partir do valor da cota, né, nesse caso menos o valor da correção, nós obtemos o valor da cota corrigida. E isso é feito para as demais Vants. Então, 8.193 menos 0.008, nós temos 8.185. Lembrando que, caso o nosso erro altimétrico tenha valor negativo, a correção seria positiva. Na cota do ponto D, calculado ali, medido na estação 3, nós temos 7.384. Menos 0.012, nós temos a cota do ponto D corrigida com valor de 7.372. Efetuando o mesmo cálculo para o ponto E, nós temos o valor de 7.579. Já no contranivelamento, né, nós efetuamos o mesmo cálculo. Cota do ponto F menos 0.016, que é a correção dessa estação, 7.994. E finalmente, na estação 5, cuja Vant foi o ponto A, nós temos aqui 10.020 menos 0.020, no qual nós obteremos aqui, na COP, essa estação 5, o valor de cota corrigida para o ponto A de 10, a cota com valor de 10 metros. Né? Então, nós conseguimos corrigir o erro de fechamento aqui, o erro altimétrico do nosso nivelamento, que nós partimos do ponto A e voltamos para o ponto A, nós conseguimos corrigir este valor de erro, certo? Então, cota do ponto A, quando ele era referência 10, após a correção dos valores aqui, nós também obtivemos o valor de 10. Então, voltando ao nosso plano de aula,
nós fizemos aqui a revisão do nivelamento geométrico simples, nivelamento geométrico composto, nivelamento e contranivelamento, nós explicamos a respeito disso aqui também. Em seguida, efetuamos o cálculo de planilha e o erro altimétrico máximo. Calculamos esse erro. A partir do erro altimétrico máximo, nós finalizamos a aula de hoje com a correção do erro altimétrico, né? Aqui, obtendo o valor de 10 para a cota do ponto A. Então, nós conseguimos aqui atingir o objetivo da aula, que seria finalizar com as cotas corrigidas do nosso levantamento. Esses valores de cota corrigidas podem ser utilizados para diferentes finalidades. Uma delas seria a elaboração de perfis topográficos, com a leitura, deixa eu voltar aqui, né, com o desenho, né, do perfil considerando todos os pontos medidos, A, B, C, D e E, que vai ser um assunto da próxima aula, ok? Então, muito obrigado pela atenção, tá? Aqui meu contato, professor Max Rabelo, do Instituto Federal de Goiás, Campus Goiânia, Coordenação de Geomática, meu e-mail e o endereço do blog maxrabelo.blogspot.com, no qual eu disponibilizo os materiais das aulas das disciplinas que eu ministro. Muito obrigado, um bom dia.